Pessoal, eu estou aqui no Centro de Arte Hélio Oiticica, que é do município, e está acontecendo uma exposição do Newton Rezende. E agora, através da Maria, vai contar para a gente um pouquinho, explicar um pouquinho dessa exposição para a gente vai visitar ela agora. Vamos lá, Maria? Vamos sim. Conta aqui pra gente, quando o visitante ele chega aqui na galeria, qual é o primeiro espaço que vocês normalmente visitam e qual é o trajeto que vocês fazem? Bom, a exposição ela não tem uma ordem cronológica, né? Ela é feita por salas, diria mais ou menos temáticas, e geralmente por aqui ser a entrada, aí nós seguimos essa ordem. Vem para essa sala, depois a segunda sala e segue para o segundo andar. Tá, e aqui a gente começa nesse espaço aqui onde tem uns quadros e o que você apontaria aqui como pontos principais, de repente, desse espaço aqui? O ponto principal e destaque da exposição é a noiva em Campo Santo. E a noiva, a gente pode ver em todos os quadros dessa sala tem essa temática de noiva, né? Que é um ponto forte na pintura do Newton. Uma das explicações que tem é que ele teve, quando criança, tem uma tia dele, né, que foi largada no altar, e eu imagino que isso tenha marcado muito ele quanto criança, e ela saiu na Sexta-feira Santa com a capa vermelha ou roxa, não lembro, vestida de noiva, teve um surto psicótico. Eu imagino que isso tenha marcado bastante, né, a vida dele, tanto que a gente pode acompanhar muitas das colagens que tem de tecido preto, da roupa da filha dele, do vestido de noiva, que ela se casou de preto, né? Então pode-se observar rendas pretas em muitos, acho que na maioria dos quadros. E tem um colorido assim bem forte na maioria das obras dele também, né? Tem um colorido bem vivo. Muitos dizem que, quer dizer, tenta-se ou tentou se colocar como se ele fosse expressionista ou realista e tal, mas ou art naive, mas ele é muito assim, ele não se encaixa em nenhum movimento acadêmico, até porque ele foi autodidata, né? Aqui num desses quadros a gente vê até um pouco do que é o nosso cenário, que a gente vê a praia de fundo, né? Nesse quadro aqui, a mulher na praia, o que você aponta aqui como uma característica, que seria uma característica forte dele? Além do cotidiano da praia, temos colagens, né, de objetos, conchas, pedrinhas, areia, tecido também, né? Tem alguns objetos que se repetem, figas e tal. E nessa sala, como um todo, a gente observa o cotidiano. Um homem que observa, né, que ele era um pintor muito observador do cotidiano, dos movimentos de rua, circo, carnaval, aquele cotidiano de rua mesmo, da modernidade. Esse homem que vem, que passa na rua, tem um olhar perdido, não é fixo. E até num desses quadros aqui a gente vê também a coisa do time de futebol, a religião, alguns símbolos que são também marcantes na vida das pessoas, né, e das suas próprias vidas, que tem a ver com um pouco da realidade de cada um de nós, né? Isso aqui tem o cotidiano carioca, né, que tem algumas paisagens cariocas e de Niterói também, mas retrata, na verdade, o homem moderno da cidade, como todas as cidades, não só do Rio, né, porque fala do Rio, que é só a figura do homem do Rio, né. Vocês, quando fazem esse momento educativo aqui no Centro Cultural, vocês
além dessa visita, existe alguma outra atividade, de repente, para o público infantil, ou de repente para as escolas, que podem também aproveitar essa exposição de uma outra maneira? Aqui na exposição nós só temos a exposição, não estamos fazendo oficina, né, e só a exposição mesmo. E aí, quando vocês demonstram assim nos quadros a realidade, o cotidiano, as pessoas acabam se vendo um pouco ali naquele cenário também, né? Se vê. Como eu falei, o fato de estar se retratando aqui o cotidiano, todo mundo passa por uma situação de estar numa rua lotada e se vê nesse contexto. Bom, pessoal, eu agradeço sua participação aqui com a gente, tá, Maria? A gente vai dar uma voltinha, ver os quadros, para você que está aí em casa também sentir o gostinho do que a gente está experimentando aqui, vivendo, conhecendo, e para ter um pouquinho também da vontade de conhecer e de vir aqui na Rua Luiz Camões, que é onde fica o Centro de Arte, e conhecer também a exposição e ver um pouquinho também, se ver um pouquinho aqui dentro dela. Segue aí com as imagens. Aqui no segundo andar do Centro de Artes Hélio Oiticica, continua a exposição do Newton Rezende. E é nesse espaço agora que a gente vai visitar. A gente já viu lá a parte de baixo, agora a gente vai, através da Ana, conhecer o nosso segundo espaço e a continuação da exposição do Newton. Tudo bom, Ana? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Olha só, a gente vai continuar aqui no segundo pavimento, conhecendo um pouquinho da história e dos quadros das obras do Newton. E você que está aqui já todos os dias orientando as pessoas, fazendo essa visita guiada, o que você apontaria aí como uma característica forte dele? De repente, o que você vai dizer também é uma característica forte, até que a Maria já contou para a gente, mas que é realmente uma característica dele. Bom, o Newton Rezende ele não está preso a um único estilo. A gente vai perceber nas pinturas dele influências de vários movimentos artísticos. A gente vai perceber a marca dele, que é muito forte. E ele se deu muita liberdade para poder criar e fazer a sua arte. Bom, então a gente vai começar por aqui, conhecendo um pouquinho das obras. E aí o que você, de repente, vai apontar para a gente, até uma curiosidade para as pessoas que estão em casa e para os visitantes que normalmente, né, têm suas curiosidades, dessa sala aqui, quais seriam os quadros que para você é marcante? Esse primeiro aqui, Marlise ao Vento, ele é muito interessante, ele tem uma proposta um pouco surrealista. O surrealismo, para quem não sabe, foi um movimento do fim do século XIX, começo do século XX, e tinha essa característica de sonho, de não mostrar a realidade como ela era. Então, ele distorce um pouco a questão do corpo, como estão posicionados os olhos, a simbologia toda. E até um trabalho também com fotografia, né? Que faz uma montagem, utiliza da pintura, mas também tem a fotografia inserida, né? Sim, ele não usa apenas um suporte para poder fazer o trabalho dele, né? Ele se utiliza de pinturas, colagens, recortes, fotografias, madeira, tudo que ele tem à mão ele transforma em arte. A maioria das obras, dos quadros, foram pintadas em que época do século? Olha, entre os anos 60 e 70, foi o período mais produtivo dele. E aí a gente tem
uma característica também de além de retratar o cotidiano, você vê também algumas coisas do mundo da imaginação, de um sonho, né? O que ele, em alguns momentos, gostaria até de repente, dizer para as pessoas, mas que a forma que ele encontrou de dizer foi através da pintura, né? Sim, como eu falei, tem muita presença do sonho misturado com a realidade. A temporalidade também é sentida no trabalho dele. O trabalho dele é atual, mas remete ao passado, aponta para o futuro, mas sem ser incisivo, não uma coisa forçada. É uma coisa bem sutil, né? E uma característica, até a gente estava conversando sobre isso, porque o Newton, apesar de ser paulista, a gente vê muitas coisas do mundo carioca aqui nos quadros deles. E, além disso, algumas coisas também que retratam a história de um tempo, né? Esse quadro aqui, ele além de ter uma figura, existe até uma carta junto, né? Como se fosse também para reforçar ainda mais essa mensagem, né? Pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais Centro Maravilha para você.